Não, não vamos parar de lutar, parar de orar, parar de abençoar. Não vamos parar de plantar, regar e colher. Desfalecer a fé jamais. Pensar em desistir nunca mais. Desfalecer a fé jamais. Pensar em desistir nunca mais. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. É verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, aleluias! Não vamos parar de lutar, parar de orar, parar de abençoar. Não vamos parar de plantar coisas boas, regar e colher. Desfalecer a fé jamais. Pensar em desistir nunca mais, jamais. Uou! Desfalecer da fé jamais. Pensar em desistir nunca mais. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria de Deus ela vem pelo amanhecer. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Deus é bom em todo o tempo, Ele é lindo, maravilhoso, poderoso para fazer mais do que pensamos ou imaginamos, muito mais. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Oh, glória, é verdade. A luta vem, as batalhas vêm, mas Deus sempre nos concede a vitória. Ele é um muro de fogo em nosso derredor, né? Nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todo perigo, botando os inimigos para correr, no nome de Jesus Cristo. Né? Esta quarta-feira da família, um abraço no Anderson Faller, que Deus abençoe ele, a família dele, toda a família, em nome de Jesus Cristo. Nesta quarta-feira, dia 29 de julho de 2026, culto das famílias, onde vamos meditar em Oséias, capítulo 19, a Oséias, capítulo 14, versículo 1 ao 9. Nome de Jesus Cristo. Ao vivo é assim. E glórias a Deus. Né? Josué está curtindo, está para ouvir a palavra, ser abençoado, ele e a família dele, glória a Deus. E muitos, né,
Deus ama a todos, Deus, ele é Deus de todos, Deus não faz exceção de pessoa nenhuma, ele ama todos os seres humanos. E nós também temos esse amor de Deus em nós, que amamos todos os seres humanos. Nenhum ser humano é mais do que outro, somos todos importantes para Deus. E glórias a Deus por isso. Vamos meditar em Oséias, capítulo 14, versículo 1 ao 9, que diz assim, né? O servo de Deus aqui nos ensinando o que ele aprendeu, com Jesus, o pastor dos pastores. Jesus é e sempre será o pastor dos pastores. Nós devemos de nos dirigir, ser instruído pela palavra de Deus, o verbo vivo, Jesus. E todo ser humano precisa ouvir a voz do Senhor nosso Deus e guardar os mandamentos dele e fazer o que é bom para nós, porque o que Deus pede para nós fazermos é para o nosso bem total e completo, porque Deus não precisa de nada, não tem falta de nada, né? Nós que precisamos, então nós que devemos de dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Ele disse, achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, me achai quando me buscai de todo o vosso coração. Quem busca, encontra. Jesus, Deus está de braços abertos para abraçar, esperando todos vir a Ele. Todos os joelhos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. E glórias a Deus por isso. E aqui, o discípulo de Jesus, servo de Jesus, o próprio Jesus, nos pedindo para nós mudarmos as nossas atitudes, para nós melhorarmos, para nós fazermos o que é certo, porque o que é certo é bom para nós mesmos. E ele disse assim, Oséias capítulo 14, versículo 1, converta-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. O ser humano, pelos pecados do ser humano, o ser humano tem caído, tem sofrido, tem padecido, né? Porque o preço do pecado é a morte. O próprio Jesus diz. Então, aqueles que vêm para Jesus, que andam nos caminhos de Jesus, ele não vive pecando. Ele vive fugindo do pecado e das coisas erradas. E é o melhor que nós, seres humanos, podemos fazer é não aceitar as coisas erradas, é fugindo das coisas erradas, não aceitando, porque é o melhor para nós. Aqui nessa terra, o que se planta, colhe. Se nós plantarmos coisas boas, quem vai colher coisas boas somos nós mesmos. E isso agrada a Deus. Converta-te, ó Israel. Está falando para todo ser humano, para o povo que procura dar ouvido à palavra de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Ele está falando com os Israéis de Deus, conosco mesmo. Não é com o ímpio lá, está falando conosco. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. E tem muitos que têm caído pelos pecados. Mas Jesus nos remiu para Deus. Remiu, ele conquistou com o sofrimento de cruz, morte de cruz, e tudo que ele padeceu, sofreu, ele conquistou para nós a remissão dos nossos pecados. O direito de nós pedirmos pecado a Deus, diretamente a Deus, sem intermédio nem dele, nem de ninguém. Nem de Jesus, nem de ninguém. É pedir perdão direto ao Pai, a Deus, e Deus perdoa e lança o pedido de perdão, dívida paga, não deve mais nada. Deus pega esse
pedido de perdão com a sua grandiosa mão e lança lá no mar do esquecimento, é dívida paga. É como se alguém comprar no mercado, ou no açougue, ou na mercearia, para 30 dias, recebeu, foi lá e pagou tudo, não deve mais nada. Assim é o pedido de perdão verdadeiramente para Deus. Então, se o ser humano cai, o Israel de Deus, o povo de Deus cai, erra, peca, muitas vezes sem querer, por alguma situação, peça perdão, ou por querer, peça perdão a Deus, que Ele é todo perdão. Só que Jesus diz, não peques mais. Aquele que vem para Deus não pede perdão, Deus perdoa, mas não é para viver pecando, mas sim fugindo do pecado, das coisas erradas. Porque o próprio Jesus disse lá para a mulher que foi pega no ato de adultério lá, no tempo de Jesus. Eles trouxeram a mulher que era pega no ato de adultério, era para pegar e trazer e apedrejar até a morte nas praças, a pedrada. E trouxeram para Jesus essa mulher e a multidão com pedra nas mãos. E Jesus e vieram mais para acusar Jesus, né? Para ver o que Jesus dizia, para poder acusar Jesus também, para matar Jesus, que eles andavam viviam perseguindo Jesus, perseguindo, judiando Jesus, expulsando Jesus dos lugares e tentando matar Jesus, e vieram e trouxeram. Jesus, aqui está essa mulher, foi pega no ato de adultério. Na lei de Moisés é dito assim, que é para ser apedrejado até a morte. O Senhor o que diz? E Jesus escrevendo com o dedo na terra. E eles perguntaram de novo, o Senhor o que diz, Jesus? Jesus diz, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Saiu entre os mais velhos até os mais novos, não ficou ninguém. E Jesus disse para essa mulher, levanta, olha, não tem ninguém que te acuse. Vai e não peques mais. É muito sério o dizer de Jesus. Ele perdoa, Deus perdoa, mas não é para andar pecando, não é para se aproveitar que Deus perdoa, mas Deus olha, não prove Deus, não fica achando que Deus é. E diz mais aqui, converta-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e receba o bem. E daremos como bezerros aos sacrifícios dos nossos lábios. Depois que Jesus pagou o preço, não é necessário sacrificar. Deus não quer, Jesus não quer sacrifício. Eles querem obediência. Obedecer é melhor que sacrificar, diz a palavra de Deus, Jesus, o verbo vivo. Jesus pagou, ele pagou o nosso pecado, ele foi o sacrifício, a ovelha muda que foi levada ao matadouro. Ele não falou, não reclamou de nada. A única coisa que ele falou foi lá quando ele não aguentava, era demais a podridão, os pecados, a sujeira, a maldade, a crueldade, a ruindade de todos os seres humanos que estavam no corpo dele. Aí ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia que não era, por isso que ele disse, se for possível, se ele não falasse, se for possível, Deus teria livrado ele, deixado a humanidade, e aí a humanidade teria sido exterminada. Mas ele sofreu até o fim por nós, pagou o preço, para nós não precisar estar sacrificando e fazendo coisas erradas. Fazer o bem. Deus diz, não importa a quem, mas nós devemos fazer o que é certo, o bem para as pessoas, para nós e para as pessoas também, para o nosso próximo.
Tomai convosco palavras de convertei-vos ao Senhor. Tomai convosco palavras. Ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus. Tem tantos pregadores aí na internet, na televisão, nas redes sociais, pregadores que são umas bênçãos, que pregam a verdade, que oram, que abençoam a vida, que fazem a obra de Deus. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. Se nós não aceitarmos, não quisermos a iniquidade, as coisas erradas, nós vamos receber o bem de Deus, o melhor de Deus. Expulsa toda a iniquidade de ti. A palavra está dizendo, não aceite o pecado, as coisas erradas. Isso o preço disso é a morte. Pode ser tanto a morte espiritual como também expulsa toda a iniquidade e receba o bem. E daremos como bezerro os sacrifícios dos nossos lábios. Não é para matar bezerro, matar ovelha, sacrificar para Deus. Deus não quer isso. Jesus não quer isso. Ele repudia isso. Isso aí é a pessoa que faz isso para ele ele não quer isso. O que ele quer? É o sacrifício dos nossos lábios. É o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa meditação na palavra. É se encher da palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos estar cheio da palavra de Deus, cheio de Deus, todos os dias. Deus não quer sacrifício de bezerro, de nada, de oferenda, de nada. Ele quer a nossa obediência, a obediência do povo, das pessoas. Porque se nós, servos de Deus, pessoas que temem a Deus, que sabem que Deus existe, que sabem que Deus é bom, nós não fazermos o que é a vontade de Deus, que é o melhor para nós, vão padecer nós e nossos filhos e filhas e netas, todos padecem. Se nós não deixarmos a palavra, atirarmos a palavra de Deus para trás de nós, não sendo ouvinte, praticante ou pessoas que meditam e praticam. Os nossos filhos, nossas filhas, os nossos netos, irmãos e irmãs, pessoas que nós amamos, precisam de nós, firmes e fortes, buscando a Deus, orando por eles, reivindicando, protegendo eles com o muro de fogo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Se as pessoas que temem a Deus, que amam a Deus, não fazer nada por eles e pelos seus familiares, aí depois não adianta chorar quando as coisas acontecem. Então tem que orar, buscar Deus, ouvir a palavra, se esforçar em ouvir, em aprender de Deus, que é manso e humilde de coração, para você ter paz para a sua alma e vida com abundância, e os teus familiares também, tua família. Leve-as a Deus, leva elas a Deus, a caminhar o caminho com Deus. Ensina o menino, as crianças no caminho que deve andar, quando for mal de grande não se desviará do caminho, porque já vão conhecendo o caminho, vão firmando no caminho. Deus vai protegendo e guardando, livrando e fortalecendo em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo. Sem Jesus não dá para viver, mas não dá mesmo.
pessoas estão vivendo sem Jesus, estão padecendo, estão sem rumo, fazendo loucura, fazendo tanta... Porque não tem Deus, fazendo tanta loucura, tanta maldade, tanta crueldade, tanta só malvadeza. Por quê? Porque não tem Deus no coração, não se interessa em querer Deus. Se interessa em ouvir as coisas ruins. E não nos salvará. Não nos salvará a Assíria. Não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Jesus veio para o órfão, para o pobre, para o necessitado, a viúva, nós, todos os seres humanos. Jesus pagou o preço. E nós precisamos alcançar a misericórdia de Deus todo dia, porque todo dia erramos. Muitas vezes em pensamento, muitas vezes nem sabemos em que erramos, em que pecamos. Mas nós somos falhos, mas nós temos que nos esforçar para não ser. Nós precisamos andar em santidade, obedecendo a Deus, ouvindo a sua palavra e praticando. O Senhor é o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Só por Deus que a humanidade, o ser humano, alcança misericórdia. A misericórdia de Deus dura para sempre. E quem se esforça alcança a misericórdia de Deus. Eu sararei a sua perversão, diz o Senhor. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Jesus pagou o preço. E a ira de Deus se apagou, porque o preço que Jesus pagou, a ira de Deus. Porque se Jesus não tivesse vindo pagar o preço por nós, sofrido por nós tudo que ele sofreu, e ressuscitado no terceiro dia, a ira de Deus tinha eliminado toda a terra. Porque naquela época, antes de enviar Jesus, a humanidade virou as costas para Deus, não queria saber de Deus, queria saber de tudo que era errado, se dando em casamento, era e fazendo tudo o que desagradava a Deus, não queria saber de Deus, e Deus estava irado. E se Jesus não pagasse o preço, a ira de Deus ia vir sobre a humanidade, tipo como lá na Arca de Noé. No tempo de Noé também. Noé pregou, ensinou por 100 anos. Noé falando e pregando, falando de Deus para as pessoas se arrependerem, fazer as coisas e ouvir a Deus e obedecer a Deus, e não quiseram. Só viveu 8. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Só. Não é brinquedo, não. Mas Jesus pagou o preço e apagou a ira de Deus. Acalmou a ira de Deus, destruiu, desfez a ira de Deus com o seu feito, com a sua morte de cruz, com o seu sofrimento, que pagou o preço por nós, e nos ensinou. Jesus veio e pagou o preço, e ele veio e nos ensinou antes de pagar o preço, antes de morrer na cruz, ele ensinou a humanidade a se voltar para Deus, a depender de Deus, a querer Deus, quer o melhor para eles e para elas. Jesus ensinou e se pregou que o melhor para a humanidade era se voltar, a humanidade se voltar para Deus, ouvir a Deus, fazer o que Deus pedia, que era o melhor para eles. Que Deus seria com eles e ajudaria eles e protegeria eles, sustentaria eles, como Deus fez lá no deserto, tirou eles do cativeiro, das garras de Faraó, e libertou
E os 40 anos que eles estavam andando no deserto, não precisava ser 40 anos, podia ser 40 dias, eles atravessavam lá para Canaã, para a terra prometida. Mas não, murmuraram, reclamaram, nada estava bom, Deus sustentava com maná, não estava morrendo de fome, Deus tirava a água da rocha, não faltava água, não faltava comida, estava tudo gordinho, forte, gordo, forte, vigoroso, e reclamando, murmurando. Se eles não tivessem murmurado, tivessem agradecido a Deus e louvado a Deus e agradecido a Deus por Deus estar dando maná, eles estavam tudo sendo sustentado no deserto, sendo sustentado do melhor no deserto, e ainda receber água fresquinha da rocha no deserto, escaldante. Que povo cruel, e hoje não é diferente, o povo também é cruel como naquele tempo, e aí pode ser até mais, eu acho que ainda é até mais. E Deus é misericordioso, Deus ama todos, Deus ajuda a todos, todo que pede, Deus ajuda, aquele que pede recebe, ajuda de Deus, a humanidade toda pode pedir que Deus vai ajudar, e está ajudando e vai ajudar, só ele vai ajudar só naquilo que é necessário, ele não vai dar, precisa se esforçar, Deus diz, te esforça que eu te ajudarei, se a pessoa se esforça, ele ajuda, a pessoa terá mais e cada vez mais e mais, mas se a pessoa não se esforçar, Deus não deixa morrer e passar fome não, Deus ajuda, Deus é bom, todo tempo ele é lindo, maravilhoso. Diz mais aqui, eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Nós, Israel, o povo que dá ouvido à voz de Deus, que anda nos caminhos de Deus, que procura fazer a vontade de Deus. Deus tem promessas e Deus cumpre as suas promessas para com o ser humano, para aqueles que dão ouvido à sua palavra e praticam. Porque não adianta ouvir e sair do outro lado e ouvinte esquecido, Deus não... Tem que ouvir e praticar, meditar na palavra e praticar a palavra. É isso que agrada a Deus e é o melhor para nós, é o melhor para os que praticam. Se não praticar, está perdendo e perdendo muito. Ouvir e não praticar... Ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonteias e a sua glória será como a da oliveira. E o seu odor como o do Líbano. A oliveira é cheirosa, perfumosa, sai o óleo de oliva, a oliveira, sai o óleo de oliva, óleo precioso, óleo da melhor qualidade, quando é 100% extraído, ele é um remédio, ele é tudo muito, muito bom para a saúde humana. Isso Deus quer nos conceder, o melhor desta terra. É só dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus e fazer o que Ele pede, que é o que Ele pede, não é que seja melhor para Deus, é bom, é o melhor para nós. Tudo que Deus pede para nós fazermos é por nós, para nós, por nós e para nós, tornarmos uma bênção cada vez mais e abençoar muitos. E diz mais aqui, voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. Viu? Quem larga do pecado, das coisas erradas, Deus tem promessas maravilhosas.
quem se esforça para não aceitar as coisas erradas, o pecado, as coisas erradas, Deus tem promessas maravilhosas, grandiosas para nós e para nossos familiares. E sua memória será como o vinho do Líbano. A memória, nossa memória, né, será saudável, será forte, será abençoada por Deus. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. A importância de ser reto, correto, justo, prudente e não aceitar as coisas erradas. Temos que entender, temos que adquirir sabedoria de Deus para entender as coisas de Deus, né? Para entender, para aprender e entender as coisas de Deus, porque Deus quer nos o querer dele é que nós sejamos sábios, sábios não de nós mesmos, mas dele, ele que é a verdadeira sabedoria. E aqui ele pede que não é para nós estar adorando ídolos, deuses feitos por mão de homens, que nunca foram Deus, jamais serão. Só existe Deus vivo, que tem olho e enxerga tudo, olhos e enxerga tudo, tem ouvidos e ouve tudo, tem nariz e sente olfato, tem boca e fala, tem coração, que tem sentimento de amor, de misericórdia, de cuidados para com toda a humanidade. É esse Deus que o ser humano, a humanidade, deve pedir ajuda quando precisar. Esse é o único Deus que ouve e nos atende. E todo ser humano sabe que ele ouve e atende. E livra. E abençoa, e cuida, e protege. Todo ser humano, quando está ali no milésimo de segundo para perder a sua vida, ou num acidente, ou numa queda, ou em algo ruim, pede ajuda a Deus. Deus me livra, Deus me ajuda, Deus me protege. Deus, antes da pessoa terminar de fazer o pedido, Deus agiu em milésimo de segundo. Todo ser humano sabe que esse Deus é maravilhoso, que o nosso Deus é tremendo, ele é poderoso e ele ajuda a todos. Todos que pedem ajuda a ele não nega. Todo ser humano já teve experiência, sabe que o poder do Deus dos céus, do Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todos, o dono de tudo e de todos. Ele é demais, tremendo. Oh, aleluia! E de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente, para que as saibas. Porque os caminhos do Senhor são retos. Para andar nos caminhos de Deus, para andar nos caminhos de Deus, tem que andar em retidão. Retidão, não é brinquedo não.
Obediência. Deus não quer sacrifício, Deus quer de nós obediência, porque sacrifício ele já enviou o Filho unigênito, o Deus Jesus, o Verbo vivo, o Filho amado de Deus, veio aqui, pagou o preço por nós, ele já foi sacrifício vivo. Pagou o preço total e completo e nos resgatou novamente a humanidade para Deus. E deu o direito de todo ser humano salvar a sua alma para viver com eles para todo sempre. E muito mais. Porque o caminho do Senhor é reto e os justos andarão nele. Justo tem que andar. Precisa andar. Senão, se quiser o melhor de Deus, se quiser ter a proteção para você e para a tua família de Deus, o escudo, o muro de fogo, que Deus seja um muro de fogo em teu derredor, em derredor dos teus filhos, filhas, netos, netas, irmãos, irmãs. Se tu quer que Deus seja um muro de fogo em derredor de vocês, vocês precisam dar ouvido à voz de Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Filho de Deus, Jesus Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ajudarei. E se precisar, está pesado, eu levo vocês no colo com peso e tudo. Esse é Jesus, o amor. Que amor é esse que mudou a minha sorte, a nossa sorte, mesmo na hora da morte teve compaixão de nós. Que amor é esse que mudou as nossas vidas, nos mostrando a saída quando estava no fim. Que amor é este, que amor é este, que amor é este. Este amor pra mim é tudo, minha história, o meu mundo, minha vida, meu prazer. Este amor é bom demais, é meu tudo, é minha paz, meu motivo para viver. Amor igual neste mundo não há, amor assim só Jesus tem para dar. Amor eterno que desceu dos céus, incomparável, mais doce que o mel. Amor sincero e verdadeiro, é o amor de Deus Pai, é o amor do Deus Filho, é o amor do Deus Espírito Santo por cada um de nós. Aleluia! Esta é a palavra, nesta quarta-feira, a última quarta-feira do mês de julho, mês abençoado, mês cheio da graça de Deus. E o agosto será mês do gosto, dos gostos de Deus, do sabor de Deus, das bênçãos de Deus, das delícias, das maravilhas, dos sucessos de Deus nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Eu já profetizo a bênção total e completa de Deus para nossas vidas, as provisões de Deus, a liberação dos nossos direitos, de tudo que é direito nosso, no nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Vamos ler aqui uma introdução, um ensinamento desta palavra pregada de Oséias, capítulo 14, do 1 ao 9, que diz assim: Oséias dirige-se a Israel para que este se arrependa e retorne a Deus, pois a queda era fruto de seus pecados. A nação precisava converter-se ao Senhor, e em vez de trazer a ele os costumeiros sacrifícios de bezerros, deveriam apresentar com ofertas suas palavras de confissão
de confissão e arrependimento. Deus não quer sacrifício, Jesus não quer sacrifício. Ele quer a palavra de confissão e arrependimento. Era preciso que Israel rejeitasse os pecados pelos quais o Altíssimo os havia repreendido e a dependência de alianças políticas, a confiança em sua própria força e a idolatria. Contudo, a resposta da nação ao apelo do profeta foi negativa, pois aquele povo endureceu o coração. A Bíblia nos alerta sobre o mal que ronda os que procedem desse modo. Portanto, entenda a voz de Deus, arrependa-se de seus erros e receba a vida nova que o Senhor tem para seus filhos. Deus tem vida nova para todas as pessoas e mais para os seus filhos, porque não é todos que são filhos de Deus. Os filhos de Deus que são aqueles que se arrependeram dos seus dos seus pecados e tomaram a decisão de deixar o caminho largo, as coisas erradas, e aceitar Deus como o único e suficiente Salvador da vida dele e dela e andar nos caminhos do Senhor. Essa pessoa precisa tomar a decisão do Salmos capítulo 37, versículo 5, foi o que eu fiz. Salmos capítulo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como o meio-dia, ele fará o que for possível e o impossível para você tornar-se uma bênção, ser realizado totalmente e completamente em todas as áreas das suas vidas. Mas para isso é preciso dar ouvido à voz de Deus e arrepender-se desses erros e receber a vida nova e viver uma vida nova no Senhor, com o Senhor e para o Senhor Deus. E para seus filhos e filhas. Nós precisamos fazer algo, que os fins dos tempos estão aí, o mundo é mau, as coisas estão cada vez mais difíceis, o amor do ser humano está se esfriando, é tanta maldade, ruindade e crueldade, que só Deus para nos livrar. Só Deus para nos livrar, vou te dizer. Mas ainda bem que tem Deus para livrar-nos, ser muro de fogo em nosso derredor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, de todo perigo, de tanta maldade, de tanta crueldade, de tanta emboscada do inimigo, que o inimigo usa para tentar nos atrapalhar, tentar roubar nossas bênçãos. Está maneteado esses demônios, está paralisado essas obras delas, não vão prosperar nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. No nome de Jesus Cristo, está desfeito todo o mal, no nome de Jesus Cristo. Deus guarda nós e guarda a nossa família, quando nós damos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Andamos em obediência, guardamos os mandamentos, fazemos o que agrada a Deus, fugindo do pecado e das coisas erradas. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se nós pais, vocês pais e mães têm compromisso com Deus, Deus tem compromisso com vocês e de cuidar e guardar seus filhos e filhas, netos e netas, bisnetos e bisneta, até a quarta e a quinta geração. Mas vocês precisam tomar a decisão e se esforçar neste caminho bom, que é o melhor caminho para o ser humano, é o caminho de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por Ele. Ele é a Bíblia, Ele é a palavra, Ele é o verbo vivo que desceu do céu para salvar a humanidade.
Ele não deixou a humanidade só, não. Ele deixou o Espírito Santo para nos instruir, nos dirigir, nos livrar, nos dizer não faz isso, não faz aquilo, vai por aqui, não vai por ali, nos guardando, nos protegendo, nos alertando, para nós podermos andar nessa caminhada, nessa terra, fazendo o que é certo, fazendo o que agrada a Deus, que é o melhor para nós, e para os nossos familiares, nossos filhos e filhas e filhas, netos e netos, bisnetos e bisnetos, temos que fazer, nos esforçarmos. Deus diz, se esforça que eu te ajudarei. E a gente, nós se esforçando com Deus, nos ajudando, não tem como o ser humano não conseguir a mudar a sua trajetória, a sua história para muito e muito melhor. Senhor, obrigado pelos teus ensinamentos, pela tua palavra. Que eu prego, mas é o Senhor que convence da verdade, da justiça e do amor e da veracidade da tua palavra. Que essa palavra vai de encontro aos corações, às mentes, às pessoas. Porque eu prego, eu ensino, mas o Senhor é que convence da verdade, da justiça e do amor grandioso do Senhor por cada um deles e delas, por cada um de nós. Senhor, famílias, pessoas lá, né? A minha esposa, minhas filhas, filhas. Livra. Seja um muro de fogo em derredor deles e delas, guardando, protegendo de todo mal, de todo perigo. No nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, seja um muro de fogo em redor da Márcia lá, da sua filhinha, da sua mamãe, do seu lar, dos seus animaizinhos. Guarda, proteja, livra elas de todo e qualquer mal, Senhor, de toda e qualquer maldade. Tenha misericórdia delas. Guarda, proteja elas de todo esse mal. Que elas e toque nelas para que elas venham querer ouvir a voz do Senhor. Porque só o Senhor que tem o poder de proteger, de guardar, de livrar nosso ser humano de tanta ruindade, tanta maldade que o inimigo tenta causar a nós, pessoas de bem, pessoas que procuram agradar a Deus e fazer as coisas certas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Famílias, Senhor, que andam brigando, discutindo, não se conversam por causa de coisinhas insignificantes. Muitos por causa de repartição de bens, de coisas materiais. Senhor, a ganância, a maldade, a ruindade está tão grande. Que essas famílias, Senhor, venham... Tira esse espírito de ganância, de inveja, de maldade, de ruindade dessas pessoas. Abençoa elas, tira esse coração ruim, esse coração de pedra, esse coração mau, e coloca um coração de carne, um coração bom, misericordioso, que procura fazer as coisas boas, coisas certas. Senhor, eu abençoo todos os meus familiares, minha esposa, minhas filhas, filho, netos, genros, nora, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, sogro, sogra, cunhado, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, todos eles, elas, que o Senhor guarde, proteja, livra de todo mal, de todo perigo. Também, Senhor, os meus amigos que estão ouvindo a Tua palavra, o Anderson Faller, o Josué Silva, que faz a obra de Deus, um grande servo de Deus, Josué Silva, Josué Silva, que Deus abençoe todas as famílias da terra, abençoa meus vizinhos, minhas vizinhas, abençoa, Senhor, todas as famílias da terra, com a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, que Deus guarde, proteja,
supra as necessidades nossas, deles, delas, por Cristo Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Se sentir no coração de compartilhar essa palavra, amém. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sou sem ti, Senhor. Sem Deus eu não sou nada e nunca serei. Mas com Ele eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam nos seus caminhos. A humanidade precisa amar a Deus, andar nos caminhos de Deus, para se encher do amor de Deus e amar as pessoas, amar seus pais com amor verdadeiro, a sua família, e amar ao próximo como a nós mesmos, a ti mesmo. Porque o segundo maior mandamento de Deus é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas pessoas não sabem nem o que é o amor, nem sabem se amam. Deus, que o Senhor venha colocar nesses corações o amor do Senhor nos corações deles e delas, para que elas venham saber e conhecer e ter o Senhor, o verdadeiro amor. O amor sincero e verdadeiro é do Senhor. E o Senhor concede para todos os que querem, que pede, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta abre-se-á. O Senhor está de braços abertos para receber todos os que tomarem a decisão. Fique na paz, abraços, abraços. Tenha uma noite abençoada, o sono dos justos. Se sentir no coração de compartilhar, amém. Sexta, cura e libertação, 19h30. E domingo, o primeiro domingo, aqui, vai ser mês de agosto. Primeiro domingo. E tem o segundo domingo. No segundo domingo é Santa Ceia. Todo segundo domingo participamos da Santa Ceia, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, até que Ele venha. Porque quando Ele vir, vai levar com Ele, e Ele mesmo vai servir a Santa Ceia para nós, para os salvos, lá junto do Pai, lá na glória. Isso vai ser lindo. Vai ser tão lindo. Abraços, abraços, abraços.